Glória a Deus, bem-vindo à MP Church, Max Souza da MP Church, bem-vindo vocês que estão nos acompanhando ao vivo e você que depois está assistindo este culto aqui no nosso canal do YouTube. Sempre peço que você divulgue esse canal para que ele possa crescer e alcançar mais vidas. Esses dias eu estava no YouTube channel da nossa igreja, eu fazia até uma propaganda aqui do nosso canal, e o Senhor é tremendo, né? Ele nos surpreende cada vez mais. E acompanhando todas as mensagens que ali existem, ainda, né, mesmo as mais antigas, e para surpresa, já tinha ouvido falar disso do irmão Fabrício me dizendo: pastor, você sabia disso? E ele me contou, e quando eu fui ver, eu falei assim: meu Deus, a gente nunca sabe quando uma mensagem será tão propagada. A mensagem mais vista da igreja é uma mensagem de uma sexta-feira. Quantos se lembram dos cultos de sexta-feira da nossa igreja? E há poucos dias essa mensagem tinha alcançado 86 mil visualizações. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Né? Sexta-feira, ninguém sabe onde a mensagem vai chegar, então trate toda a mensagem como a mais importante da sua vida. Foi a lição que eu aprendi, porque nós nunca sabemos o que Deus irá fazer. Como foi dito, hoje vamos começar uma série, e eu estou muito animado com essa série. Tem tempo que essa série arde no meu coração. Como você viu aí, Atos 29, a igreja em ação, esse lindo trabalho de arte com essa equipe maravilhosa que Deus está nos dando aqui na nossa igreja, de gráfico, de imagem, de vídeo. Ficou lindo o trabalho. A ideia ali é falar do antigo, da igreja primitiva que está atrás, com esse gráfico mais moderno, uma coisa mais contemporânea dos nossos dias. E é interessante que eu lancei essa série, Atos 29, e essa semana eu prometo não falar o nome dela. Essa pessoa me ligou, falou assim, mandou um text message para mim, falou assim: pastor, o senhor errou. Eu falei: errei de novo, né? Eu vivo errando. Ele falou: você colocou em Atos 29, e não tem Atos 29 na Bíblia. E eu fui lá conferir, irmão. Eu falei: meu Deus, será que eu errei mesmo? Abri aqui a minha Bíblia correndo e falei: ai, meu Deus, é Atos 28. Será que eu errei? Aí passou um pouquinho, o irmão mandou um text message para mim. Falei: ups, desculpa, pastor, já entendi. Oh, ele se entregou. Eu não falei nada ainda, eu prometi que eu não ia falar. Mas o que eu quero, a ideia que a gente queria trazer com esse projeto Atos 29, a igreja em ação. Se você percebeu, o livro de Atos termina no capítulo 28, como eu disse, e boa parte do livro de Atos pode ser dividido, né, em duas partes. Fala da vida do apóstolo Paulo e da sua missão, das suas viagens, e os primeiros capítulos do início da igreja, como ela foi iniciada, né, como a igreja começou, os seus primeiros anos da igreja do Senhor Jesus. E termina de um jeito que a gente não sabe como é que a igreja continuou, como que a igreja ficou, não através do livro de Atos. A gente tem outros livros de história que podem nos ajudar a entender os primeiros anos da igreja, mas não na Bíblia. E a ideia de Atos 29 é isso, é porque a igreja ainda está aqui. Quantos podem dizer amém? E os capítulos que foram escritos ainda estão sendo escritos, e o capítulo 29 é o que Deus está ainda fazendo no mundo, porque a igreja ainda está aqui. Você, que a igreja ainda está aqui. O capítulo está sendo escrito. Eu estava pensando nessa série, e claro que os homens, com pouquíssimas exceções, vão se identificar com isso, mas mais as mulheres, que são mais vaidosas, são mais preocupadas com essa imagem todo o tempo, né? E eu tenho duas filhas, e eu vejo isso muito nítido na vida das minhas filhas, que estão já crescendo, pré-adolescentes, uma delas, e a ideia de estar bem, estar bonita. Hoje foi uma correria, a gente vem nos dois cultos, e acorda bem cedo, vamos para o culto, e a minha filha mais velha maqueia, tira maquiagem, troca roupa. Irmãos, é umas 4, 5 roupas, assim, sério. E isso porque eu falei na noite anterior: escolhe a roupa de amanhã, já sabendo. E a preocupação, é claro, são lindas, querem estar bem, mulher é sempre assim. Mas eu estava pensando nessa série, na ideia de fotos. Quantos aqui tiram fotos e usam filtro? Você não vai dizer nunca, né, que você usa filtro, né? Os filtros que existem. Por quê? É a preocupação de estar bem, de estar bonito, de você postar. Eu conheço pessoas, que eu não vou falar o nome também, a não ser que você fale amém, se entregue, e quando colocam a foto dela, assim, falam: não, esse não é o meu melhor ângulo. Tem pessoas que têm o melhor ângulo, eu não sabia.
Eu descobri que tudo que é ângulo eu não estou bem. Toda foto que eu gosto, olho minha, eu não gosto. Então, eu descobri, não adianta culpar o pastor Milson, que faz um tremendo trabalho, e a Cris, é eu, que o ângulo está errado, é aqui, ó, para tirar de qualquer jeito, que não fica legal. Mas tem pessoas que têm um ângulo bom e ela já descobriu o ângulo dela. E por que eu estou falando isso? Porque há uma preocupação dessa imagem, daquilo que você vai postar, daquilo que você vai colocar, você quer estar no seu melhor. E sabe o que eu quero sugerir? Nós estamos escrevendo algo muito mais bonito, muito mais poderoso do que qualquer foto que você pode postar. E se existe uma preocupação de você sair no seu melhor, vamos ter uma preocupação de sair o nosso melhor naquilo que Deus está escrevendo através da igreja. Eu quero chegar ainda no céu e ouvir a nossa história, ouvir a sua história, a minha história, daquilo que o Espírito Santo está escrevendo através da igreja, porque Atos 29 é a igreja em ação que continua ainda nesses dias. Quantos podem dizer amém? A igreja não deixou de escrever a sua história. E durante esse mês nós vamos falar da igreja. Nós vamos desenvolver alguns assuntos bem interessantes sobre a igreja e a gente precisa de cobrir muito assunto em 4 semanas, mas tenho certeza que você que vai nos acompanhar será grandemente abençoado. Deixa eu falar da igreja. Quando a gente fala igreja, a palavra igreja, é claro, para aqueles que são teólogos, aqueles que gostam de estudar a Bíblia, eles sabem que existe uma palavra no grego que define essa palavra em português, igreja, que é eclesia. E naqueles dias que Jesus utilizou essa palavra pela primeira vez, a gente vai ver isso, ela não era uma palavra que foi inventada por Jesus. Era uma palavra que já existia no contexto dos anos que Jesus vivia, que era uma assembleia organizada por pessoas para determinados assuntos. Então, existiam eclesias, existiam igrejas, que eram pessoas que se juntavam, se aglomeravam com um propósito específico para ser tratado. E Jesus, sabendo que existia já essa prática, não foi ele que inventou a palavra, não foi ele que inventou o conceito, ele disse que um dia ele também edificaria a sua igreja. E é sobre isso que eu quero falar hoje como assunto inicial, já que estaremos falando da igreja em ação. Vamos entender a igreja e entender como ela começou. Existem 4 pilares, o Espírito Santo me mostrou, 4 pilares que compõem a igreja. A igreja foi composta em 4 pilares. E eu queria que vocês me acompanhassem. É interessante que coloquei de um jeito que ficou tão legal para o inglês como para o português. Tanto a palavra pilares, pillars, né, como as 4 palavras que vamos colocar para memorizar e você nunca mais esquecer. Eu dizia para minha filha que estava no culto mais cedo, a gente conversando sobre a mensagem, e elas entendem melhor em inglês. Eu encorajo você, pai, que tem filhos de adolescente, que traga os seus filhos no culto às 9h30, a mesma mensagem, a gente compartilha a mesma igreja, e os seus filhos vão absorver muito mais. Se eles quiserem ficar para o português, amém, vai melhorar o português dele, mas para eles absorverem, traga para o culto em inglês. E naquele momento eu conversava com ela e falei dos pilares e perguntei, você entende o que são pilares? Ela falou, claro, pai, eu entendo, claro, me explicou direitinho, e ela usou o exemplo da cadeira, como essa cadeira que a gente está sentado. Tem 4 pernas, e se uma perna não estiver aqui, se uma estiver ausente, a cadeira vai cair, a cadeira vai desequilibrar. E essa é a ideia que você precisa de entender a respeito da igreja. A igreja foi composta em cima de 4 pilares, de 4 pernas. E a primeira delas, para ficar fácil para você memorizar, foi tão legal no inglês como no português, é uma promessa. Diga comigo, promessa. Promessa. A igreja foi edificada em uma promessa. Promessa é uma declaração, uma garantia de que alguém fará alguma coisa específica ou que uma coisa em particular irá acontecer. Quando a gente fala em promessa, só tem um problema com promessa. Promessas não cumpridas geram problemas, não é verdade? Promessas que a gente faz e não se cumpre, seja para os seus filhos, seja para o seu cônjuge, seja para um amigo, e você não cumpre, descredibiliza a pessoa que fez a promessa. Então, uma promessa são palavras. Eu podia ter usado também a ideia de palavras, mas como no inglês não ficaria legal, né? Palavras e word não ficaria bom, eu falei, então vou usar promessa, porque encaixa certinho no inglês. Promessas. Quando uma promessa é feita, a expectativa que se cria para ver se essa promessa irá se cumprir é muito grande. E se ela se cumpre, se ela acontece, a pessoa que fez a promessa, a pessoa que proferiu as palavras, ganha uma credibilidade muito grande. E a igreja foi fundamentada
em uma promessa. Para você entender o contexto da história que eu vou falar, eu já estive lá com os irmãos, alguns irmãos da igreja, em Cesareia de Filipe, na parte norte de Israel, onde existia um templo muito grande de um deus, né, da mitologia lá, que era Pan, que é terrível, outros deuses também, inclusive imagens de César estavam lá. E Jesus, vendo todos aqueles deuses, todo aquele alvoroço de idolatria, e também vendo a ascensão do seu ministério, vendo as pessoas seguindo, pensou, o que as pessoas estão pensando que eu sou? Será que na mente deles, eu sou mais um desses deuses que eles criaram? E ele faz a pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E quem vocês pensam que eu sou? E a gente conhece o contexto, e eles começaram a dizer, olha, uns dizem que você é um dos profetas, ou que você é Elias que ressuscitou. Aí Jesus faz a pergunta para os discípulos, para nós, e vocês, quem dizem que eu sou? E ele, claro, Pedro se levanta como aquele que sempre falava mais, e é muito bonito ver essa atitude de Pedro, diz, você é o Filho de Deus, né, o Filho do Deus vivo, e Jesus sabia que aquilo não podia ter vindo de Pedro, e diz para ele, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E sobre essa declaração que Pedro disse, que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, capítulo 16, verso 18 de Mateus, Jesus disse para ele, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e a gente não tem o tempo de ver a teologia desse texto, já ensinei outras mensagens, ele não está falando de Pedro, ele está falando, Pedro, você é um pedregulho, você é uma pequena pedra, mas essa grande pedra, que é a declaração que você acabou de dizer, que eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu amo esse texto porque existe nele aí duas promessas, que Jesus iria edificar e ela seria poderosa, e o inferno jamais venceria a igreja do Senhor. Quantos podem dizer amém? O inferno jamais vencerá a igreja do Senhor. Mas o ponto que a gente está falando aqui é a promessa de Jesus. Jesus, que foi o autor, o inventor, o criador, o idealizador da igreja, a igreja dele, como eu disse, era um conceito que já existia naquela época, de pessoas chamadas para fora, uma eclesia, com um propósito específico. E Jesus disse, um dia eu vou chamar um povo, de diferentes nações, de diferentes etnias, de diferentes raças, isso que é a beleza da igreja, né? A igreja, ela é uma cara do céu, quantos podem dizer amém? A igreja é a cara do céu, o céu será todos os povos, línguas, tribos e nações, e ele disse, esse povo chamado para fora, fora do mundo, fora de uma realidade que não leva ninguém aos céus, com um propósito específico, é de servir ao meu Pai Celestial e ao nosso reino. É isso que é a igreja. Jesus a fundou, Jesus a idealizou. Uma promessa é uma ponte que conecta as palavras à realidade. E eu fico imaginando que no coração dos discípulos, desses que ouviram essa promessa, ficou a expectativa. Quando irá se cumprir essa promessa? Porque não adiantava falar dos outros pilares, que a gente vai falar hoje, se o primeiro não acontecesse. Se isso não se concretizasse, se essas palavras de Jesus não chegassem a ser cumpridas. Jesus prometeu que ele iria construir a igreja, que ele iria edificar a igreja, e ele prometeu, e é bom que a gente aprenda isso, é melhor acreditar nas palavras de Jesus. Quantos podem dizer amém? Mateus 24, 35, eu tenho para você, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Você pode dar glória a Deus agora que é de graça, pode falar glória a Deus, as palavras de Jesus jamais passarão. Isso é tremendo, porque não só se cumpriu, como a gente vai ver, e a gente sabe que se cumpriu, que a gente está aqui, a igreja existe, é uma realidade, por mais de 2000 anos, apesar de toda a perseguição, de todo o levante do inimigo, a igreja permanece firme e forte, e toda a palavra de Jesus se cumprirá. Isso é o que Deus está dizendo. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Toda a palavra que Jesus disse passará, porque elas jamais passarão. Passarão os céus e a terra, mas jamais passarão. Toda a palavra que Jesus disse a respeito da sua vida vai se cumprir. Amém? Jesus prometeu que iria edificar a sua igreja e a promessa se cumpriu. A igreja está aí. Nós estamos aqui. Apesar de todas as lutas, e esse ano de 2020 tem sido mais um dos anos que a igreja enfrenta uma grande luta. A igreja ao redor do mundo, eu não falo só da nossa igreja. Eu conversava com alguns pastores que compartilhavam comigo as dificuldades que as suas igrejas estão passando.
Há um pastor que está nos acompanhando possivelmente do Brasil, um amigo, pastor português, pastor Jorge Humberto, vocês o conhecem, alguns de vocês o conhecem, me disse, olha, isso que você está me descrevendo aí, pastor Marcos, é a realidade de Portugal, é a realidade da Europa, é a realidade dos nossos dias, e nós está no mundo inteiro. Mas eu quero dizer algo com toda certeza, nós iremos vencer mais essa luta, amém? A igreja do Senhor não para, a igreja do Senhor é vencedora, porque ela foi edificada numa palavra de Cristo, e essa palavra é como uma rocha. Mateus 7:24, olha o que Jesus disse, todos os que ouvem a minha palavra e as colocam em prática, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A minha palavra é uma rocha firme. A minha palavra você pode edificar a sua vida, e a igreja foi edificada sobre a rocha da palavra de Cristo. Quantos podem dizer amém? A igreja foi edificada. Quando eu penso pessoas que se levantam contra a igreja, contra a ideia de igrejas, contra a ideia de termos realmente igrejas, eu fico pensando, meu Deus, é pura ignorância. Porque não sabe que quem disse isso é o Deus, o Criador de todas as coisas, que a igreja não é invenção de homem, a igreja é um projeto de Deus para o mundo. As pessoas às vezes criticam a igreja e falam assim, por que igrejas? Queridos, imagine um mundo sem igreja. O mundo já é o que é, com a igreja aí operando por mais de 2000 anos, imagine um mundo sem igreja, onde, como eu disse na sexta-feira, quem não acompanhou o estudo de sexta-feira, vai lá, ficou fabuloso. O mundo da lei, o mundo do filho pródigo mais velho, perdão, do filho mais velho, do irmão do filho pródigo, era um mundo cruel, onde não havia esperança, não havia arrependimento, não havia oportunidade de voltar atrás e sermos mais uma vez reconciliados. Era um tempo cruel. Mas quando Jesus edifica a igreja, ele diz, a igreja será diferente. A igreja, mesmo se você errou, você será perdoado. Mesmo se você é falho, eu te amo. Mesmo que você não tem nada de valor, você para mim tem todo o valor. Isso é maravilhoso. Só a igreja tem uma palavra como essa. O mundo não tem essa palavra para nós. As pessoas que você convive não têm essa palavra. Essa palavra só o Senhor pode nos dar. E quantos podem dizer amém? Graças a Deus pela igreja. A igreja foi edificada nessa promessa de Jesus. Mas não só na promessa, existe um outro P aí nesse pilar. A igreja foi edificada no poder, diga comigo, poder. O que é poder? Poder é energia. Poder é aquilo que movimenta algo. A igreja poderia ter sido edificada e não ter poder, está morta, está inativa, está inoperante, não está em movimento. Mas a igreja foi edificada no poder. E que poder é esse? Mateus 24:49, você tem aí projetado para você. E eis que sobre vós envio uma outra promessa. Glória a Deus. Promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Passa para mim, por favor, o próximo, para as pessoas acompanharem aí esse texto, Mateus 24:49. Glória a Deus, obrigado. E eis que sobre vós envio essa promessa. Que promessa? Que vocês serão revestidos de poder. De que Jesus estava falando aqui? Qual poder? Fique com vergonha não de falar. Vocês são a máscara, eu não entendi a máscara. Vocês falaram, mas eu não ouvi. De novo, que poder que Jesus estava falando? Do Espírito Santo. A igreja foi fundada, edificada, construída em uma promessa e no poder do Espírito Santo. Jesus diz, não tem como ter os outros pilares sem que antes haja poder. Não tem como ser igreja sem que haja poder e poder do Espírito Santo. O poder que Jesus estava falando aqui era um poder diferente, não era um poder físico, era um poder espiritual que agiria sobre o físico. Jesus estava dizendo aqui, eu vou enviar um poder sobre você. Não comece a igreja sem esse poder. Ficai, e se você conhece o contexto dessa história, Jesus tinha acabado de ressuscitar, aparecido até mesmo para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. E quando esses discípulos que estavam indo embora, seguindo a sua vida, porque Jesus ainda não tinha ressuscitado, eles não tinham visto, a promessa não tinha se cumprido, quando eles finalmente veem Jesus e que os olhos deles são abertos, que eles presenciam o poder de Deus, eles falam, uau, a gente tem que voltar imediatamente para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém. E quando eles estavam lá contando a novidade que viram Jesus ressuscitado, aparece quem? Jesus, no meio dos discípulos, celebrando aquela grande notícia que eles tinham visto Jesus vivo, ressurreto. E Jesus falou assim, olha, eu sei que vocês estão alegres, eu sei que vocês estão loucos para fazer aquilo que eu disse que iria fazer, começar na minha igreja, mas aguarde um pouco.
Não começa ainda não. Você não pode ser igreja sem Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Você não pode fazer o que eu quero que vocês façam sem o Espírito Santo. Oh, eu sinto Deus falar com a gente não pode insistir em ser igreja. Eu conversava com esse pastor de Portugal, ele dizia o seguinte, olha, Deus pegou um projeto de igreja que estávamos tendo e disse assim não dá, por isso para tudo. Uau! Para tudo. Porque estávamos insistindo em fazer igreja sem poder e poder do Espírito Santo. Nós precisamos, vocês não estão pegando, a minha esposa está no fogo, eu estou. Queridos, nós não podemos ser igreja, voltar ou pensar, o novo normal que eles querem dizer, que é para o mundo, eu creio que é para a igreja. A igreja tem que mudar, a igreja tem que inserir dentro dela, dentro da sua vida, dentro do seu conceito, o Espírito Santo. Ao ponto de dizer, não dá para ser igreja se não tiver o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mover, como aquela nuvem que guiava o povo de dia e de noite no deserto. É como aquela coluna de fogo que os conduzia. Se o Espírito Santo não conduzir, daqui não sairemos. O Espírito Santo tem que ter a primazia na igreja. Amém? É isso que Jesus disse. Eu disse para os irmãos no staff, repito isso constantemente, o nosso guia, para celebrarmos uma festa ao Senhor, porque um culto é uma festa ao Senhor, é a ordem do culto. A gente programa, eu peço que os irmãos que vão cantar, não cante músicas pensando que são boas para a voz dele, porque encaixa com o modelo de voz, mas que o Espírito Santo tenha falado algo no coração deles, que o Deus que ele serve falou algo com aquela canção, porque se ele sentiu, outros vão sentir. Eu não prego uma mensagem que não fala comigo, porque senão ela é seca, senão ela é vazia, ela tem que queimar dentro de você. Eu disse para os irmãos, então a ordem é só uma margem de um rio, mas sabe quem é o rio? É o Espírito Santo. A gente colocou lá 3 canções, a gente colocou lá que vai fazer isso, mas sabe quem é o dono de tudo? É o rio. E se o rio quiser subir sobre as margens, que suba. Se o rio quiser transbordar, que ele transborde. Se o rio quiser apagar toda aquela margem que a gente fez e dizer, cadê a margem? Não sei, querido, eu quero é mergulhar nesse rio, eu quero é nadar nessas águas, eu quero é mergulhar nas águas vivas do Senhor, que Ele faça, porque esse é o projeto de igreja que a gente tem para o ano de 2021, uma igreja que move no poder. Diga comigo, poder. Quanto sente a presença do Senhor neste lugar? Poder. Jesus disse que edificaria a sua igreja no poder, e a gente não pode viver sem o Espírito Santo. A igreja existe pelo poder do Espírito Santo, é Ele que move, é Ele que faz a igreja por mais de 2000 anos. Atos 2, 1, 4, eu não tenho projetado, diz que Ele prometeu que um dia enviaria o poder. Eu li para vocês Lucas 24. E um dia, estavam todos reunidos, exatamente como Jesus disse, pena que não eram todos, embora aqui diz, e eles cumprindo de propósito, estavam todos no mesmo lugar, mas quando você lê a história, nem todos. Era para ter mais, mas nem todo mundo quer estar aguardando o poder do Espírito. Nem todo mundo quer esperar o poder do Espírito Santo. Muitos não têm paciência de esperar o poder do Espírito Santo, porque eram mais de 500 que viram Jesus ressuscitado, mas somente 120 estavam no dia que o Espírito Santo chegou. Então eu quero te dizer, nunca perca um culto, nunca perca um lugar onde Deus está para agir, porque pode ser o dia do seu mover do Espírito Santo. E diz que eles estavam lá, todos no mesmo lugar, e de repente, eu já disse para vocês que eu amo essa palavra de repente, porque o de repente significa que eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, só Deus sabe. É de repente. Jesus vai voltar quando? De repente. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, de repente. E o Espírito Santo vai vir quando? Eu não sei, você não sabe, de repente. Pode ser hoje, pode ser agora. Amém? Ah, se você estiver sentindo o que eu estou sentindo aqui em cima, Ele vai te pegar. O Espírito Santo de repente veio. E como um vento começou a soprar, e toda a casa se encheu. Todo lugar foi tomado, e foram vistos línguas como repartidas de fogo, ao quais pousavam sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque o projeto de Deus para nós é uma igreja cheia do Espírito Santo. Pastor, vocês pastores estão ficando no Espírito Santo. Amém, começa com a gente, mas é todos cheios do Espírito Santo, do começo ao fim, das nossas crianças cheias do Espírito Santo. Você crê comigo nisso? Cheia do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas. Por que tinha que ser nova? Porque não dá para ser mais do mesmo jeito, tem que ser diferente. De agora em diante, se o Espírito Santo conduzir a igreja, a gente vai falar uma nova língua. A gente vai falar uma nova língua. Quantos podem dizer amém? É uma nova língua.
O Espírito Santo ainda continua a incendiar a igreja, queridos. Amém? Eu creio, e eu me lembro de uma aula que o pastor Beto trouxe um dia para nós, fabulosa sobre Gênesis. E a gente estava aprendendo a linguagem de Gênesis, né, no hebraico, no original. Se eu errar, me corrija, vovu, vavovu. A gente aprendendo ali no início de tudo. In the beginning, God created os céus e a terra, né? E era muito bonito. Mas tem uma parte que a gente ficava assim sempre integrado. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E claro, existe uma teologia enorme, teorias a respeito desse texto, que o Espírito Santo pairando sobre uma terra sem forma e vazia. Deus criando todas as coisas. Mas sabe o que eu aprendi ali, tenho isso guardado no meu coração? Quando o Espírito Santo está pairando sobre algo que ainda está sem forma, que ainda está vazio, é porque algo muito poderoso está para ser criado. E eu creio que nesses dias, esse é um insight que o Espírito Santo está me dando, o Espírito Santo não está fora da igreja, ele está pairando sobre a igreja. E muito pronto, essa igreja que está sem forma e vazia, vai ser tomada pelo poder do Espírito Santo. E algo novo vai começar. E nós vamos ver uma recriação na igreja. Vamos ser igreja diferente de agora em diante. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo. Amém? A igreja foi edificada numa promessa, a igreja foi edificada no poder, mas a igreja também foi edificada na pregação. Diga comigo, pregação. Não existiria a igreja do Senhor se os primeiros discípulos não tivessem proclamado as boas novas, pregado as boas novas. E se a gente for aplicar para os nossos dias, hoje é a mesma coisa, não existe igreja, não tem como continuar sem pregação. Sem que a gente pregue, não é o pastor, mas é a igreja do Senhor, porque todos, como a gente vai ver durante a série, né, a gente vai ter aí o dia que a gente vai falar, a igreja em ação, a igreja que move no poder, a igreja em ação, é uma igreja que todos são um ministro tempo integral. Você é um ministro tempo integral. Vire para alguém que está do teu lado e fala assim, você é pregador, pregadora, tempo integral. Tempo integral. Todo o tempo, toda hora. No café, de manhã, no trabalho, pregador. Proclamador das boas novas de Cristo. É isso. A igreja só chegou até aqui porque alguém falou de Jesus. Você só está aqui hoje porque alguém falou de Jesus para você. A igreja só existe porque existe essa mensagem maravilhosa, como eu disse, que a graça é tremenda. Que a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pelo amor e a graça de Deus. Mateus 28:19. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos estão com saudade de batizar aqui na igreja? Quantos estão com saudade de batizar aqui na igreja? Amém? Mas antes do batismo vem a pregação. Amém? Eu não vou batizar se você não pregar. Eu estou pregando. E você está pregando? Sim ou não? Você está pregando? Como eu disse há pouco, que o nosso testemunho é uma pregação. Como disse Moody, pregue o evangelho e se necessário for, use palavras. Use a sua vida como a maior de todas as mensagens. No inglês fez muito sentido quando eu ouvi isso no rádio essa semana, compartilhei com Paulo no inglês, God is the only one who can take your mess and transform into a message. Deus é o único que pode pegar a bagunça da sua vida e transformar numa mensagem. Quantos tinham uma vida que era uma bagunça e hoje é um testemunho? É o poder de Deus para salvar vidas. A sua vida é uma mensagem. A sua história é uma mensagem. Pastor, eu não sei pregar. Fala o que Jesus fez por você. O que Jesus fez por você é a mensagem de onde você veio, como você estava e como você está agora. Foi por causa disso que a igreja chegou onde chegou. Portanto, ide fazer discípulos em todos, batizando. Como eles faziam isso? Pregando as boas novas. Fazendo discípulos é pregando. Imagine se os discípulos não tivessem obedecido a essa ordem de Jesus. Nós não teríamos chegado aqui. Não, você não precisa ter um curso teológico para isso. Tem gente que fala, pastor, eu vou fazer um curso. Não, enquanto eu não tiver um curso para eu não vou pregar. Isso é uma outra coisa que você precisa de entender.
Isso aí é uma outra coisa. Quando Deus chama alguém para o ministério, eu estou orando para que Deus invoque no coração desses jovens, essas pessoas mais jovens. Quem é jovem que levanta a mão? Jovem. Quem levanta a mão que se sente jovem. Deus está te chamando para o ministério. Eis que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Amém? Deus está precisando de levantar gerações de pessoas que querem estar aqui, que vê, sabe... E eu vou falar um pouco sobre isso. Pastores, a gente está aqui, os pastores que pregam nessa igreja, uau, como é que eles pregam assim? Meu irmão, um dia eu estava aí também, sentado como você, recebendo, e ardeu no meu coração, será que eu consigo fazer isso? Eu tenho vontade de falar de Jesus para as pessoas, será que eu consigo? Aí vem o treinamento, aí vem a busca, mas para pregar o que eu quero que você faça com uma nova igreja que vai mover no Espírito, você não precisa de ter curso de teologia, você fala do que Jesus fez por você. Você age naquilo que o Senhor fez por você. O Espírito Santo é o único que vai poder fazer isso na sua vida. De fazer com que a sua bagunça, que a sua vida sem sentido se torne uma grande mensagem de vida. 2 Timóteo 4:2, olha o que diz o apóstolo Paulo ao seu discípulo. Pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. A última série foi sobre tempo, né? Repreenda, exorte e encoraje com toda paciência e instrução. Prega a palavra. Quando? Todo tempo, toda hora. Como que eu devo pregar? Repreendendo, encorajando, com paciência, com instrução, com exortação, mas que a gente pregue a palavra de Deus, que a gente não se comprometa, que a gente não se silencie, principalmente nesse tempo, daquilo que é um dos pilares fundamentais de ser a igreja do Senhor Jesus. Quantos prometem que de agora em diante serão uma igreja pregadora do Evangelho? Levanta a mão. Eu quero batizar, eu disse sério, mas começa com você, começa a orar por alguém, começa a pedir o Espírito Santo para te guiar até uma pessoa. Deus já está fazendo um projeto na vida de alguém, você não é o primeiro, e quando você chega lá, você só é um complemento do que Deus já está fazendo. Às vezes tudo que Ele está aguardando é aquele seu sorriso, tudo que Ele está aguardando é aquela tua palavra, tudo que Ele está aguardando é o seu encorajamento, o seu testemunho, e quando você disser isso, fala, uau, eu tenho orado por isso. Eu tenho pedido que Deus fale comigo a respeito disso. E você foi enviado por Deus. Esses dias eu recebi 2 casais na minha casa para almoçar, meio janta, né? E a gente estava conversando e a gente conversa de várias coisas. Eu sou gente também, tá, gente? Gente como gente, você pode me convidar para comer, eu vou. É bom demais. E a gente estava conversando. E é interessante que você nunca sabe quando Deus vai te usar. E você nem está pensando se Deus vai te usar. Mas quando você anda com o Espírito Santo, o Espírito Santo te usa. Quantos podem dizer amém? E eu achei tão legal que no outro dia, passou um ou 2 dias, uma dessas pessoas me mandou um texto, que falou assim, pastor, esta sua palavra foi determinante para que eu pudesse estar onde eu estou agora, fazendo o que eu vou fazer agora. Eu falei, Deus, quem sou eu para que o Senhor me use para guiar a vida de alguém assim? Eu não estou no púlpito, eu não estou pregando, eu não estou usando a tua palavra, eu estou sendo eu. Mas quem tem o Espírito Santo te usa toda hora, com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua história, para guiar vidas. E às vezes o que aquela pessoa está precisando de ouvir é você recebendo ela na sua casa para almoçar, para dar uma palavra que vai mudar o curso da vida dela. Quantos podem dizer amém? Então Deus já está trabalhando, tudo que você precisa de fazer é ser um instrumento de Deus, no seu trabalho, onde quer que você está. Eu vejo olhos aqui de pessoas que falam assim, não vejo a hora de sair daqui e falar de Jesus, eu não vejo a hora de sair daqui e começar a falar de Jesus, eu não vejo a hora de sair daqui e começar a falar de Jesus, amém? Porque é bom demais falar de Jesus. Tem gente que ama fofocar, eu amo falar de Jesus, amém? Glória a Deus. E o último pilar, eu estou concluindo. 4 pilares, você lembra do primeiro? Promessa, palavra. Segundo, poder. Terceiro, pregação. Quarto, pessoas. People. A igreja não seria igreja sem pessoas, sem vidas. A igreja não é esse templo, a igreja não é paredes, a igreja é um povo que se reúne aqui. É por isso que a igreja nunca fechou, a igreja sempre esteve aberta quando esses tempos estiveram fechados. Porque a igreja são pessoas, a igreja é feita de pessoas. Esse prédio não tem valor nenhum se você não estiver aqui. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a beleza desse lugar. Você é o que enche a casa do Senhor de alegria. Você é o que atrai os olhos do Senhor para aqui. Você é a igreja. Quando Jesus naquela cruz, como diz o escritor de Hebreus, diz que na cruz Jesus viu e contemplou o fruto da sua obra. Ele não viu templos,
Ele não viu as megas churches que foram construídas pela Europa, pelo Brasil. Ele viu você. E ele disse, vale a pena, porque a minha igreja vai ser um número de pessoas incontáveis. Lê Apocalipse hoje. Vai lá em Apocalipse e lê lá no livro, capítulo 5 em diante. Quando João vê, ele escreve assim, e vi diante do trono, eu sinto a presença do Senhor. E vi diante do trono uma multidão que parecia como um mar de vidro. Milhares e milhares, de todas as tribos, línguas e nações. Pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro, na presença de Deus. Eu e você, vamos chegar lá um dia, e a gente vai olhar e falar, gente, eu nunca fui de futebol, mas uma vez que eu fui, e assim, nunca fui de ir para estádio de futebol, sempre gostei de futebol, principalmente em época de Copa do Mundo, mas uma vez eu fui, e sério, quando você vê uma torcida pulando, né? Eu sei que você vai gostar disso. Você gosta, né? Oh, meu Deus, tinha que olhar logo para você aí, pensei que era Moisés, olhei para o lugar errado. E você para na arquibancada, e você sente a arquibancada assim, e aquelas pessoas fascinadas com um time de futebol, que vai entrar ou já está em campo, ou que acabou de fazer um gol. Aquilo mexe com você, mexe com as suas emoções. Quantos sabem o que eu estou falando? Quem já viveu isso? Tem as mulheres também aqui, torcedoras. Gente, isso você não quer torcer, mas você torce, você fica lá. Você não quer ser... Eu me lembro de uma vez, eu estacionei debaixo da arquibancada, porque eu tenho um irmão deficiente, usa cadeira de roda, eles permitiram que a gente entrasse lá dentro do estádio, colocasse o carro lá, e a gente estava descendo, e eu olhei para a arquibancada e falei, meu Deus, isso vai cair, sabe, balançava, porque a energia, a alegria de estar ali, isso é aqui na terra, com homens imperfeitos, para um time. Você já dá para imaginar o que vai ser o céu? Você vai entrar no céu, sei lá, você talvez passou, né, tirou nota mínima, chegou lá assim pela graça mesmo, todo mundo é pela graça, mas está entendendo o que eu estou falando? Passou assim raspão, é assim que falava na época, né? Chegou lá, nossa, no último segundo. Então entrou meio friozão, nunca fez nada, lá o apóstolo Paulo, né, o profeta, tá, e você lá no meio, mas você não quer fazer nada, de repente, o que é isso aqui, o chão balança, porque é o povo celebrando na frente do trono, é o povo dizendo, bem-vindo aquele que vem, o Jesus, olha lá ele é lindo, e a gente celebrando, amém, você sente isso? A igreja é um lugar de pessoas como eu e você, pessoas comuns. Atos 1:8, quando Jesus disse para eles que iam ser cheios do Espírito Santo. Atos 1, vocês serão minhas testemunhas. Vocês, quem é vocês? Vocês. Vira para alguém que está lá assim, vocês, passa aí para mim de novo, querido. Eu estou no fogo, pega aí, glória a Deus. Vocês serão minhas testemunhas. Glória a Deus. Quando Jesus estava falando isso, vocês serão minhas testemunhas, ele não estava pensando em grandes teólogos, ele não estava pensando em pessoas extraordinárias, ele estava pensando em pessoas comuns. Eu sei que essa palavra no português não é legal, mas pessoas ordinárias, como eu e você, pessoas comuns. A igreja foi composta num pilar, e esse pilar também é pessoas, e são pessoas comuns como eu e você. A igreja não foi composta de grandes nomes, grandes intelectuais, não que não haja grandes intelectuais e grandes nomes dentro da igreja, mas a igreja é um lugar de pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, zelotes, ex-prostitutas, trabalhadores comuns, pessoas comuns realizando coisas extraordinárias para Deus. E a gente vai ver isso nesse mês. O livro de Atos vai te contar essa história, e você vai ter que ser inspirado pelo Espírito Santo a fazer o mesmo, porque às vezes a gente está esperando, nossa, você tem que ir na igreja tal, você tem que ver o pastor tal, você tem que ver o profeta tal, nossa, Deus usa ele. E Deus está lá de olhando e fala assim, o mesmo poder está para você disponível, e ele é tão imperfeito como você. É você que não sabe, é você que não vê. E pessoas comuns que estão fazendo a diferença no mundo, pessoas comuns que estão fazendo a diferença no mundo. Pedro, Estevão, Cornélio,
Barnabé, Lídia, João Marcos, pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias. Pastor, mas por que Deus faz isso? Como assim a mim? Quem já se sentiu assim? Quem é honesto? A gente está acabando já. Você fala assim, como Deus pode me usar? Quem é sincero? Fala, como Deus? Eu sou o improvável de estar aqui em cima. Só para você entender, para começar por aí. Não tinha como eu ser um pregador. Desacreditado lá desde a minha infância, com terríveis traumas na minha vida, com a vida totalmente dirigida por um lado, nunca usei droga, nunca fui de bebida, mas pesado na alma, sem amor. Mas Deus me alcançou, e só de me salvar eu já estava feliz, mas ser pregador, não. Porque Deus faz exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Ele passou agora, desculpa. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos, ele está falando de vocês, os sábios segundo a carne. Olha, se olhar mesmo, nem todos vocês são sábios. Alguém entendeu a piada aí, né? A gente não é esperto. Na verdade, é por isso que a gente é chamado de ovelha. Nem muitos de vocês poderosos, nem muitos de vocês são nobres. A gente é ralé mesmo. Lá na minha região, pé de Todd. Que são chamados. Olha, a gente é gente comum. Quantos se identifica com isso? Dá glória a Deus. Eu amo isso. Gente comum. Porque se você já se achar qualificado, você está desqualificado. Deus não chama qualificado, Deus chama os desqualificados. Toda vez que eu chamo alguém, dirige um grupo, a pessoa, não, pastor, eu não sinto qualificado. Então você serve. Porque se eu chamar alguém, vem dirigir um grupo. Realmente, estava na hora, pastor, de o senhor me chamar. 3 meses nessa igreja, primeira oportunidade. O senhor nunca viu o tesouro que eu sou. Aí eu falo, tadinho. Vocês estão rindo, né? Mas acontece. Hoje eu estou demais, eu sei. Às vezes tem pessoas que a gente não dá oportunidade, elas acham que elas ficam ofendidas. Como elas é assim, eu fico olhando, Deus. Deus não chama os qualificados, mas Ele qualifica o que Ele chama. Só espera, Senhor. Ele fala assim, para onde você está indo? Aí Deus, Jesus, né? Claro, Ele é Deus. Vem ver, segue-me. E você larga tudo e vai seguir Ele. Deixa eu ver o que Ele tem. Aí no meio do caminho Ele fala assim, e aí, está pronto? Eis-me aqui, Senhor. Continuando, vocês não são nada. Aí o verso seguinte. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Vamos começar a dar glória a Deus. Para confundir a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas, eu e você deste mundo, para confundir as fortes. Porque a loucura de Deus é mais sabedoria do que qualquer sabedoria desse mundo. Amém? Em conclusão, a igreja foi edificada em 4 pilares: na promessa, no poder, na pregação e de pessoas comuns como eu e você, realizando coisas extraordinárias para o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar, porque essa série vai ser tremenda. Hoje é só a introdução do que está por vir. A gente vai incendiar essa igreja com o poder do Espírito. A gente vai levar essa igreja a um nível da igreja em ação. Nesse mês, é por isso que a gente está fazendo doação de sangue. Eu quero você aqui na sexta-feira agora. Você quer dar sangue para a sua vida? Para salvar a vida? Começa fisicamente. Vem aqui e doa sangue. A gente vai fazer diferença nessa comunidade. A gente vai fazer um projeto de levar algum tipo de alimento para os nossos policiais e firefighters daqui, para dizer, nós apreciamos vocês. A gente quer fazer algo para dizer para o mundo que nós ainda somos a igreja de Atos 29 e estamos em ação, estamos em movimento, estamos fazendo acontecer. Amém? Mas vamos orar. Senhor, ore comigo. Você me chamou, Senhor, para o seu reino e para servi-lo. Neste lugar específico, nesse tempo específico e com esse propósito específico. Apesar da minha normalidade, de eu ser uma pessoa comum, Senhor, eu pertenço a Ti. E eu oro te pedindo, ajude-me a derramar a sua graça, a sua compaixão sobre a vida de outros. Ajude-me a ser como eram esses primeiros discípulos, pessoas entregues totalmente a Ti.
e também, Senhor, com isso, experimentar as riquezas do seu amor. Usa-me como instrumento de edificação no meu tempo, assim como usaste várias pessoas através da história. Eu quero ser parte da tua igreja em ação, em nome de Jesus, amém? Nesse mês a gente quer falar de salvação, mas hoje eu já quero te dar uma oportunidade. Eu tenho 4 minutinhos para interromper esse culto online, mas você está ouvindo falar da igreja, você está ouvindo falar da pregação, seu coração borbulhou e o Espírito Santo está tocando em você. Pastor, como é que você sabe? O senhor está aqui sentindo o que eu estou sentindo? Sei. Porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo é uma pessoa e Ele está aí. Como diz Jesus, eu estou na porta do teu coração batendo. E alguns de vocês estão aqui dentro, sentindo a presença de Deus. Fala assim, nossa, eu não sabia que era tão bom vir para a igreja. Eu também não sabia, eu vim um dia e nunca mais saí. Jesus é tremendo. Eu entrei e falei, eu queria rezar, eu entrei. Nunca mais saí. 28 anos. E Deus é tremendo. Melhor lugar, amém? E você está aí dizendo, pastor, o que eu faço? Eu vou pedir que você faça o que milhares de pessoas já fizeram. Não é sinal de fraqueza, é sinal de rendição. Entrega o seu coração para Jesus. Como é que você faz isso? Orando, falando com o Pai. Oração é falar com Deus. Entenda que você é um pecador. Entenda que sem Deus você está perdido. Nós não somos merecedores de nada. É Deus que nos salva. E hoje, eu oro que você faça essa simples oração. Você que está aqui comigo, você que está em casa. Vamos todos fazer para ajudar todo mundo. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. E hoje, eu o aceito como meu único Salvador. Perdoa dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E conduza-me a tua presença. Eu oro isso em nome de Jesus, amém. Uma oração simples como essa. A Bíblia diz que aquele que confessa a Cristo diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E eu oro que muito em breve a gente possa fazer a sua proclamação pública, que é o batismo. Que você entre em contato conosco através desse e-mail info@mpchurch.us e nos deixe saber se você entregou a sua vida para Jesus hoje. Nós queremos ser de bênção na sua vida. Nosso objetivo aqui não é outro, a não ser de te ver, servindo a Deus e te ver no céu. A paz do Senhor, tenha um dia abençoado, compartilhe o que Jesus está fazendo na sua vida. Essa é uma mensagem que a gente pode fazer, amém? Fique com Deus, a paz a todos. Vou encerrar com vocês online e já termino com o pessoal aqui. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.